Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa habitar em cada coração aqui nesta manhã e como disse o nosso irmão Erivaldo na oração, que possamos sair daqui na certeza de que de fato tivemos um encontro com o nosso bom Deus. Bom, eu estou muito contente por estar aqui mais uma vez. Começamos essa série de conferências ontem. O lema geral é Restaurando o Altar, e nós subdividimos esse lema em 3 partes. Ontem falamos sobre restaurando o altar da alma. Hoje a proposta é que tenhamos um diálogo sobre a restauração do altar da igreja, e a próxima será restaurando o altar da família, ok? Eu vou descer, ficar mais perto de vocês, se vocês não se incomodarem com a minha presença, vou ficar aqui mais perto. E como eu falei ontem nós tivemos de fato um diálogo aqui muito interessante. As pessoas participaram e eu quero combinar com vocês a mesma coisa. Sempre que eu perguntar é porque eu estou querendo saber mesmo. Sempre que eu perguntar é porque eu estou querendo ouvir. E assim se compõe um diálogo. E no diálogo a gente constrói alguma coisa, né? A gente soma o saber e a gente acaba entendendo melhor e percebendo, ouvindo melhor a voz de Deus também. Dito isso, como a nossa proposta é a restauração do altar, ontem, quantos estavam aqui ontem? Só para eu ter uma noção. Ok, então eu tenho aí um público de mais ou menos os 50% a 60% que não estava aqui ontem. Sendo assim, nós definimos ontem restauração. A princípio ficou um pouco complexo, foi um pouco difícil definir, mas depois chegamos à conclusão que restauração é renovar algo, mas quando se trata de pessoas, a pessoa tem que sentir a necessidade de restauração. Foi a conclusão que chegamos. E altar, nós chegamos à conclusão de que altar é uma estrutura elevada que é dedicada ao sacrifício, é dedicada a Deus, né? Enfim. E o que nós vamos entender nesta manhã por restaurar o altar da igreja? Eu vou me apossar de uma restauração que foi feita, ou pelo menos a tentativa de restauração, há 2000 anos atrás. Mas antes de chegarmos nessa restauração, ou nessa tentativa de restauração, eu vou passar com vocês por um contexto histórico do povo de Deus, o povo de Israel. Esse versículo foi lido aqui para a base da oração, eu peguei só a parte B do versículo, que é uma profecia do profeta Isaías, quando ele diz que a casa de Deus deveria ou seria chamada casa de oração para quem? Todos os povos. Ok. E o contexto histórico desse versículo não é muito agradável, porque quando o profeta anuncia que a casa de Deus deveria ser a casa de todos os povos, era porque ela não era. Todo mundo entendeu? Ok. Até o Arthur aqui está me ouvindo bem e entendeu, certo? Então, o contexto histórico é o seguinte: Israel estava inserido num meio no qual as pessoas conquistavam terreno por meio da força. Tinha posse de mais terra quem tinha mais força. Mandava em mais cidade quem tinha um exército melhor. Se você parar para lembrar, lá da história de Gideão, por exemplo, os midianitas tinham um exército com 135 mil soldados. Quando Gideão fez um levantamento de todos os soldados que ele tinha, e olha que muitos nem eram soldados, tinha apenas 32 mil. Olha a diferença, 135 mil no exército dos midianitas, 32 mil. Então Israel estava completamente rendido. A Bíblia diz que os israelitas faziam a colheita e os midianitas passavam e levavam. Estamos levando aqui hoje, tá? Muito obrigado. E o povo estava com deprê, né? Porque não tinha força. Então, esse era o contexto. E as pessoas mediam força. Quem tinha mais força mandava mais. Era assim que acontecia. E uma estratégia que era muito comum, o povo começava a dizer o seguinte: olha, além de um exército muito forte, o meu Deus é um Deus guerreiro,
é um Deus que não perde para qualquer Deus, não. E as pessoas começavam então a mesclar o seu exército com o poder divino. E aí, quando um exército estava muito bom, o povo fazia, sabe o quê? Vocês imaginam? Bom, não era só para imaginar, era para vocês saberem também, porque Israel também fez isso. Sabe o que eles faziam? Eles aderiam o Deus do outro. Por exemplo, o exército dos midianitas servia ao Deus, um Deus qualquer, Dagon, exatamente, Dagon. Aí estava vencendo tudo, todo lugar que passava o exército ganhava. Aí outros impérios faziam assim, olha, agora a partir de hoje nós vamos servir ao Deus Dagon, porque ele é muito forte. Entenderam? Eles começavam a mesclar, a pensar que de fato era o Deus que era muito forte. Aí Israel chegou no cenário, um povo pequeno, e falou assim, sabe de uma, vocês não sabem da maior. O meu Deus é o melhorzão. Ele sai matando tudo, mas mata mesmo. Vocês ficam no canto de vocês. Ele entrou no contexto, porque era o contexto da época. Isso era o que acontecia. E essa foi a visão que Israel construiu do seu Deus. Um Deus que matava sem olhar quem. Assim Israel transmitia a imagem do seu Deus. Era um Deus que ia na frente do exército e muitas vezes destruía tudo e todos, sem nem o exército precisar lutar. Em outras palavras, Deus é brasileiro hoje, mas ele era judeu, ele era israelita. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, ou se vocês estão assustados com o que eu estou falando, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a visão de Israel era de que Deus era propriedade exclusiva deles. Não era eles que eram propriedade de Deus. Tem diferença? Presta atenção aqui, tem diferença? Tem diferença, muita diferença. Eles pensavam o seguinte, Deus é nosso, e acabou. Ninguém pode ter contato com Deus, ninguém pode saber como esse Deus é maravilhoso, porque Ele é nosso. E aí começou a criar uma restrição, e não era bem esse o propósito de Deus para com os povos. Mas eles começaram a restringir quem ia ter contato com Deus e quem não ia. Então eles construíram uma imagem sobre Deus e diziam que Deus que era daquele jeito. Ok, o tempo foi passando e Deus suscitou vários profetas, e os profetas procuravam mostrar, que não era daquele jeito. Mas o que eles faziam com esses profetas? Por exemplo, esse profeta chamado Isaías trouxe várias mensagens magníficas sobre a inclusão. E o capítulo 56 de Isaías é um capítulo dedicado à inclusão dos estrangeiros. E lá Isaías começa dizendo desde o versículo 1, olha os estrangeiros que se achegarem ao Senhor, que quiserem fazer a vontade do Senhor, eu os acolherei, eles serão meus filhos, enfim, tarará. E lá até fala do sábado, aqueles que vão guardar o meu sábado e tal. E quando chega no versículo 7 ele diz assim, porque eu quero que a casa do Senhor seja a casa de todos os povos. Aí os líderes que não concordavam com aquilo falaram assim, sabe de um, Isaías, nós vamos ter que fazer um trabalho com você, porque isso não pode ser de Deus. Deus é nosso, ninguém mais pode adorar esse Deus. E aí nós vamos pegar você, Isaías, e vamos dividir você no meio, nunca mais você vai falar. E assim fizeram com Isaías. Preferiram matar Isaías do que ouvir o que Isaías tinha a dizer. Queridos, aqui eu paro e faço uma pergunta. Essa mensagem, ou melhor, essa imagem que eles construíram sobre Deus, será que de fato retratava a realidade sobre Deus? É uma pergunta reflexiva. Essa é só para você pensar mesmo. Será que tudo que Israel dizia a respeito de Deus, do caráter de Deus,
de como Deus agia e deveria agir. Será que tudo retratava de fato quem Deus era? Aí eu paro e faço outra pergunta: será que a perspectiva, essa é mais fácil de responder, certo? Essa é bem mais fácil de responder. Mas será que a perspectiva, a visão que eles tinham a respeito do Messias era a visão correta? A visão que de fato representava o Messias? O que vocês acham? Essa está mais fácil. Essa eu preciso da resposta de vocês. O que eles pensavam sobre o Messias era de fato o que o Messias viria a ser? Sim ou não? Não. É só você parar para pensar o seguinte: sabe, você jovem, ou as demais irmãs também, quando você sonhava com um príncipe que ia chegar para te resgatar num lindo cavalo branco, né? E você ia ter um casamento maravilhoso, e você ia ser a princesa, e ele seria o seu príncipe para sempre. Sabe aquele sonho? E aí de repente chega alguém no jumentinho, trazendo para os dias de hoje, né? Você idealiza um príncipe numa limusine, aquela limusine charmosa, maravilhosa, parando na frente da sua casa e falando: é aqui que mora a princesa fulana de tal, né? E você ficava sonhando com aquilo, idealizando, e aí o seu pai fala: ah, é aqui sim, mas olha, cuidado, essa daqui é a minha princesa, você não pode ser descuidado com ela, ela é muito sensível. E aí entregaria a princesa para o príncipe. Você sonhava assim, né? Aí de repente chega um Fusca, todo quebrado, amarrado de arame, né? Pipocando na frente da tua casa, pá, pá, pá. Mas não era bem isso que eu pensava, né? Bom, isso é só para você ter uma mera ideia do que aconteceu lá em Israel. Eles esperavam o Messias como? No mesmo porte do seu Deus, guerreiro, valente, com a espada que ninguém conseguia controlar, que saía e com a queixada fazia muito mais do que o que Sansão tinha feito, que derrubava tudo, que quebrava todo mundo, que matava todo mundo, e que os livrasse do jugo dos romanos. Não era essa a imagem que eles tinham? Tanto é que eles estão esperando até hoje, certo? Os discípulos também esperavam um Messias assim, tanto é que eles começaram a ficar incomodados. Mas falar de amor, ficar aqui falando essas coisas, a gente tem que agir, né? Os romanos estão aí. Então era a visão de Messias que eles tinham. E a imagem será que estava representando a realidade ou estava distorcida? Estava distorcida, porque de repente, olha o que aconteceu: nasceu um menino numa estrebaria. O primeiro ar que esse menino respirou tinha cheiro de cocô, de vaca, porque é o cheiro que fica impregnado numa estrebaria, é ou não é? O primeiro ar que entrou no pulmão dele era esse ar. Como imaginar que uma criança dessa é o Messias? Não tem lógica, não tem pompa nenhuma. Mas esse menino nasceu, e olha, posso dizer para vocês que ele nasceu na igreja. Aquela maneira tradicional que a gente tem de falar, né? Fulano nasceu na igreja. Ele nasceu na igreja porque seus pais eram crentes, e bons crentes, como nós também usamos essa linguagem hoje. Com 8 dias, o que aconteceu com ele? Tem alguém do coração bom. Com 8 dias, o que aconteceu com ele? Foi circuncidado, foi apresentado no templo, como toda criança, como acontecia com todas as crianças de pais crentes, certo? Então nasceu na igreja, cumprindo os ritos, as cerimônias, como diz aí em Lucas, cresceu na igreja. Se você ler direitinho esse texto, logo no início, tem uma informação muito interessante. Quantos anos ou quantas vezes, né, seus pais iam até a igreja? Ali o texto deixa bem claro, olha, todos os anos. Não eram todas as famílias que tinham essa facilidade e esse compromisso, mas ali diz, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, todos os anos. Cresceu na igreja. E aí, nessa foto, que eu não sei se vocês estão vendo bem, está acontecendo uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, e essa cerimônia, todas as crianças que estavam sendo ensinadas e estavam acompanhando todos os passos do judaísmo,
deveriam passar por essa cerimônia. Então essa cerimônia deixa bem claro para mim e para você que Jesus estava regular, certo? Era um aluno aplicado, porque nessa ocasião, com 12 anos, a criança ia lá na frente, passava por uma sabatina, ou seja, uma série de perguntas, para saber o quanto ele conhecia da Torá, e aí depois que ele passasse nesse teste, ele fazia uso da palavra pela primeira vez na sua vida. Ia lá no púlpito e fazia um pronunciamento lendo a Torá. Aí a partir dali ele dizia que era responsável por cumprir todo o mandato da Torá, tudo que a Torá dizia, certo? Então, cresceu na igreja o menino. Era conhecido de todos? Sim, era conhecido. E o interessante é que ele passou pela sabatina para fazer a cerimônia, mas depois ele foi sabatinar os seus mestres. Seus pais foram embora, ele falou, eu tenho que voltar ali e fazer umas perguntas. Eles me fizeram as perguntas, agora eu tenho umas para fazer para eles. Era um menino que se destacava, era um menino conhecido, sim. Vocês estão me ouvindo bem? É porque eu estou sem retorno aqui, e às vezes eu estou pensando que eu não está sendo audível. Ok, então, cresceu na igreja. E aí uma coisa que eu quero destacar aqui nesta manhã. Ele era um membro ativo na igreja. Um membro ativo. O que deixa bem claro que ele era um membro ativo? Só quem era membro ativo podia fazer pronunciamento dentro de uma sinagoga ou dentro de um templo, certo? Por exemplo, a gente pode tirar pelos dias de hoje, chega alguém aqui que já frequentou a nossa igreja, vem um dia, vem outro, você vai dar oportunidade para ele pregar? Não acontece isso, certo? Para fazer o pronunciamento tem que ser uma pessoa que está ativa, que conhece os costumes da igreja, que conhece, né, a maneira de proceder, de ser da igreja, enfim. Assim acontecia lá também. Para fazer pronunciamento, para participar, tinha que ser um membro ativo. E Jesus, o versículo de Lucas, deixa bem claro ali, olha, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado ocasionalmente. É isso que está escrito? Não. Esse era o costume dele. Ele estava sempre na sinagoga. E aí, como ele era um membro ativo, ele teve oportunidade de fazer um pronunciamento na sinagoga, pregar na sinagoga. Só que aí tem um detalhe. Ele não queria só pregar. Ele não se contentava apenas em ser um pregador ou um bom pregador. Ele queria ser um restaurador do altar de Deus. Ele desejava fazer a restauração do altar da igreja. E isso não agradava a todo mundo. Tem esse episódio no qual ele vai de fato manifestar a sua vontade de restaurar todas as coisas ali. E ele vai para a prática. Mas ele tentou trazer conceitos ideológicos muito profundos, que as pessoas nem conseguiam dimensionar o que de fato ele queria. E outras ignoravam, rejeitavam mesmo. E a pergunta que eu tenho para vocês é: por que rejeitaram a restauração que ele propunha fazer? O que vocês acham? Por que rejeitaram essa restauração que ele queria fazer? Alguma ideia? Eu vou trazer aqui algumas nuances da Bíblia para a gente amadurecer o pensamento. Esse versículo de Mateus 7, 28 e 29 diz que Jesus pregava com autoridade e não como os escribas. E eu pergunto para você, o que é pregar com autoridade? Essa pergunta eu exijo resposta. Ter convicção. É viver o que se prega. Isso é pregar com autoridade. Algo mais? Eu vou apresentar para vocês uma coisa, um fato que demonstra a autoridade de Jesus, que talvez vocês não tenham enxergado ainda. Existiam dois personagens no judaísmo que nunca deveriam ser questionados.
Primeiro personagem, Moisés. Segundo personagem, Davi. Nunca deveriam ser questionados. Embora Abraão seja uma figura de pai, mas Abraão não deixou escritos, certo? Assim, e Moisés deixou e Davi também. Então esses dois personagens nunca deveriam ser questionados. Se alguém questionasse um desses dois, estava sujeito a ser ridicularizado, a ser banido ali da comunidade judaica. E Jesus fez algo num determinado momento que chocou completamente. E as pessoas, a partir desse algo, começou a questioná-lo sempre para tentar colocá-lo em confronto com Moisés. Tem um pensamento que diz assim, gravem isso, memorizem isso, é rico demais esse pensamento, e é muito bonito e a gente vai começar a entender a partir de agora. O pensamento diz, Moisés subiu ao monte para receber a lei, Jesus subiu ao monte para dar o sentido. Ok? Legal, né? Moisés subiu ao monte para receber a lei, Jesus subiu ao monte para dar o sentido. Então, isso chocou. Por quê? Jesus começa dizendo, vocês ouviram que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. O que ele está fazendo? Apresentando uma ideia e dizendo, ó, você não pode ficar preso aí. Tem algo mais. Eu, porém, vos digo, se você pensar mal de alguém, você já está matando? Facilitou ou dificultou? Ele trouxe o sentido. E aí ele continua. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Pois é. Mas olhando de uma maneira inadequada, você já está em perigo. Olha, foi dito. Aí aqui começou alguns probleminhas. Porque foi Moisés que sancionou essa lei. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar carta de divórcio. Jesus falou, mas não era assim no início. Então não tem isso mais. Acabou essa ideia a partir de hoje. Opa, mas peraí, foi Moisés que falou isso? Não, mas eu estou falando agora. Olha, autoridade. Ele prega com autoridade, ele não está nem aí para o que vão pensar dele, para o que os mestres vão dizer sobre ele. Ele tem autoridade. E aí Jesus continuou o sermão do monte. Eu estou só pegando partes. Vocês ouviram que estava escrito lá que não era para jurar falsamente e deveria se cumprir todos os juramentos? Está escrito ou não está? Tá, mas eu vou dizer para vocês, vocês não vão jurar nunca. A sua palavra tem que ser uma palavra de honestidade. É sim, sim, não, não. Se passar disso, aí eu até costumo brincar que Jesus até apelou, né? Se passar disso, veio de quem? Não sou eu que estou dizendo, Jesus que falou. E as pessoas foram ficando escandalizadas com Jesus. Até os discípulos estavam assim, ó, mestre, tá bom, vai terminar, já está ótimo, vamos ver se a gente sai vivo daqui. E Jesus continuou pregando com autoridade, tentando fazer o quê? A restauração do altar. Procurando mostrar para as pessoas que elas estavam presas a coisas que não levavam a lugar algum. E aí Jesus continuou, olha, foi dito que é olho por olho e dente por dente. Bateu, bata de volta, porque você estará sendo justo, você vai estar dando o que você está recebendo, mas não é assim. Se bater de um lado, dê o outro lado. Quer roubar, trazendo para os dias de hoje, quer roubar a tua camisa, dá também o terno. E ele continuou. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo. Isso aqui era maravilhoso no judaísmo, porque para eles o próximo era o irmão da igreja. Ame o seu próximo. E faça o que com o inimigo? Odeie o seu inimigo. Porque o nosso Deus é um Deus guerreiro, o nosso Deus é só nosso, Ele defende a gente, Ele mata o outro porque o outro é inimigo da gente, se é inimigo da gente, é inimigo de Deus. Era a ideia. Aí Jesus falou, não é assim. Ame o seu inimigo. Ame. E ore pelos que estão perseguindo vocês. Aí não dá, né? Aí não dá. Certamente foi o que eles pensaram.
Não tem como ser assim. Eu prefiro aceitar o que está lá atrás do que o que está chegando agora. A mensagem lá de trás era mais confortável, essa nova não dá. Certamente muitos pensaram assim. Muitos saíram, desceram do monte, o sermão do monte, escandalizados. Queridos, o que Jesus estava fazendo? Colocando em xeque costumes versus princípios. Vou me apropriar das palavras de Paulo quando ele diz assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. O espírito aqui vai ser o princípio, o que está por trás. Muito melhor, presta atenção para você. Bom, eu estou tranquilo que vai ficar gravado, né? Mas só para você saber de fato o que eu estou falando. Muito melhor do que saber o que está escrito, é saber o que está por trás do que está escrito, certo? Muito melhor do que saber o que está escrito, é saber entender o que está escrito. Porque a gente se preocupa muito, né? Ah, mas isso está escrito? Bom, pode estar escrito, porque papel aceita tudo e você pode entender do seu jeito e eu entender do meu. Então, muito melhor do que isso é a gente buscar de Deus a verdadeira compreensão para determinadas coisas. Porque senão a gente acaba caindo no mesmo problema dos fariseus, dos judeus de maneira geral, que se apegavam muito à letra e acabavam fazendo coisas horríveis que não estavam em concordância com o que Deus queria. Então é isso que Jesus faz. Ele vai colocar em xeque costumes e apresentar princípios. Falar para o povo: vocês precisam se desprender mais da tradição e se apegar mais ao que está por trás da tradição. Separatividade versus inclusão. Enquanto o povo judeu falava assim: não, a gente tem que se separar porque a gente é santo, nós somos bons, como o irmão Jeremias falou aqui na lição, nós somos bons, vocês não, então a gente se separa. Na nossa igreja você não entra, você não pode nem entrar, se quiser ouvir um pouquinho do culto, é lá de fora. Aqui não, porque tem que ter esse sangue aqui, ó, que corre na minha veia. Separatividade. E Jesus não trouxe um evangelho da separatividade. Eu me admiro quando eu vejo separatividade no nosso meio, porque ainda existe. Jesus trouxe o evangelho da inclusão. Aí você vai ver Jesus sentado perto de pessoas que tinham uma fama muito ruim, mas lá estava ele. Por quê? Porque o trabalho dele era o trabalho de inclusão, e isso os judeus odiavam essa proposta. Por isso que ele se escandaliza e fala: mas como o mestre de vocês senta com os pecadores para se alimentar? Vocês devem já ter observado que Pedro tinha resposta para tudo, né? Mas essa ele engasgou, essa ele não soube responder não. Bom, aí Jesus falou: deixa, Pedro, que eu respondo, deixa que eu respondo essa. E Jesus foi socorrer Pedro. Mas é isso que Jesus está fazendo. Ele está procurando mostrar que tem algo a ser feito, porque não aceitaram a restauração. Então, gente, essa pergunta vocês precisam responder. Eu trouxe um panorama bem amplo para auxiliar vocês a encontrarem essa resposta. Por que rejeitaram então a restauração proposta por Jesus? O que vocês acham? Eles não acreditavam. O que mais? Feria o modo de pensar deles. Ótimo. O que mais? Ótimo, maravilha. Eles estavam confortáveis. Está vendo como é rico? Eu não pensei em nada disso que vocês estão falando. É maravilhoso. Dialogar é muito bom. Eles estavam tão confortáveis, né? Estava tão bom daquele jeito, já tinham acostumado com as tradições, enfim. Então, para que mexer? Né? O novo incomoda, a mudança incomoda. Algo mais? Inveja. Eles não podiam aceitar, porque, né, afinal de contas, quem é você? Você nasceu lá naquele lugar, você é um nazareno qualquer, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Inveja, ótima coisa. E a gente com certeza teria muito mais aqui a pensar sobre o porquê da não aceitação da restauração. Mas eu acho que Jesus vai responder até melhor, não vai? O que vocês acham? A resposta dele vai ser, assim,
bem taxativa. E eu quero convidar vocês para que entremos agora numa análise mais aprofundada sobre a resposta de Jesus, do porquê eles não aceitaram. Está em Lucas 5, 37 a 39. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz o quê? Melhor é o velho. Agora eu quero uma resposta taxativa, assim, na lata. Por que eles rejeitaram a restauração do altar da igreja? Hã? Ok, eu vou colocar algo aqui. Sabe por quê eles não aceitaram? Porque eles eram odres velhos, odres podres, que se a mensagem de Jesus entrasse, explodiria. Bum! Não daria. Odres velhos. E eu quero saber aqui nesta manhã se eu tenho algum odre velho. Porque a mensagem de Jesus é viva, ela é nova a cada dia. E se eu sou um odre velho, não vai dar certo. Queridos, eles não suportariam a mensagem de Jesus. Foi isso que Jesus disse. Não tem como. O odre, tem a figura de um odre ali, o odre é feito de couro de animal. Quando o odre está novo, você coloca o vinho novo e, por ter elasticidade, né, pelo fato de estar novo, ele suporta. E ele vai suportando vinhos novos, porque o vinho, quando está no processo fermentativo, né, ele vai gerar aquela pressão. E aí, isso vai acontecendo, e você vai colocando vinho novo e o odre vai resistindo. Você coloca outro vinho novo, ele resiste. Mas chega um dia que o odre não aguenta mais, ele já deu tudo o que tinha que dar, ele já está muito esticado. Aí você coloca um vinho novo, o que acontece? Bum! Explodiu. E é isso que Jesus está falando. Eu trouxe uma mensagem nova, e vocês são odres velhos. Queridos, a proposta nesta manhã é de restauração do altar da nossa igreja. Mas essa restauração só vai acontecer se você estiver preparado para receber a mensagem de Jesus Cristo. Tem muita coisa que Jesus Cristo aboliu e nós nem conhecemos. Tem muita coisa que Jesus disse que não deveria ser daquele jeito e nós vivenciamos daquele jeito e às vezes até ensinamos daquele jeito. Quero considerar com vocês, para a gente concluir, mensagem evangélica 386, 387. Olha só, o Evangelho de Cristo não podia ser introduzido em seu coração, pois não havia lugar para contê-lo. Está falando de maneira geral do judaísmo, especialmente dos fariseus. Não podiam eles ser odres novos, nos quais ele pudesse desejar, ou melhor, despejar seu vinho novo. Cristo foi obrigado a buscar em outra parte. Eu espero que isso não precise acontecer no nosso meio. Cristo teve que buscar em outra parte, que não entre os escribas e fariseus, os odres para a sua doutrina de verdade e vida. Tinha ele que achar homens dispostos a ter coração regenerado. Veio para dar aos homens coração novo, disse ele, eu vos darei um coração novo. Mas os que se tinham por justos, naquele tempo e em nossos dias, não sentem necessidade de ter coração novo. Aí entra no que a Lana falou. Está tão confortável assim? Ah, mas eu aprendi assim desde pequenininho. Tem que ser desse jeito. Mas será que isso está de fato ligado ao cristianismo ou a uma tradição? Que às vezes a gente até briga por causa de tradições, de costumes. E aí
o último texto desejado de todas as nações, 2:7-9. Nos ignorantes pescadores, no publicano na alfândega, na mulher de Samaria, no povo comum que o escutava de boa vontade, encontrou ele seus novos odres para o vinho novo. Se mediante a graça de Cristo seu povo se torna odres novos, ele os encherá de vinho novo. O meu desejo é que você seja um odre novo, ou se torne um odre novo a partir de hoje. Esteja aberto, pense a cada dia em Jesus como o seu líder máximo, como o seu mestre, como o seu redentor, e procure conhecer melhor a mensagem dele. Procure se familiarizar com os princípios do cristianismo. Se você se sente faminto por isso, se você deseja isso, saiba que ele é o pão. É dele que você precisa se alimentar. É com as palavras dele que você precisa se preencher. Se você se sente confuso, às vezes sem saber mais o que é tradição, o que é princípio, o que é que está escrito e é desse jeito mesmo, o que é que está sendo mal interpretado, se você está com esse tipo de confusão, sem saber qual é a direção, saiba, ele é o caminho. Você precisa se encontrar de fato com Jesus. Tem um pensamento que eu acho fantástico, que diz assim: Jesus é a porta, o resto é parede. E é isso mesmo. A gente sabe muito pouco, é paradoxo, mas é isso mesmo, muito pouco sobre Jesus. Se você anda fraco, doente, você diz assim: mas Henrique, olha, eu acho que eu não tenho mais força para isso, eu acho que eu não vou conseguir fazer essa jornada, eu acho que eu sou um odre já bem velhinho, o couro já está muito esticado. Mas saiba que ele é o médico dos médicos. E você vai ouvir neste momento a Brenda cantando isso que nós estamos analisando aqui. E eu quero te pedir que, enquanto ela canta, você procure mentalizar se você é um odre novo e está apto para receber a mensagem de Cristo em teu coração, para recebê-lo, para receber a restauração do altar da igreja, porque a gente pode combinar aqui, concordar plenamente que a restauração do altar da igreja é nada mais, nada menos que a restauração da tua vida, porque você é a igreja. Eu não estou falando da restauração dessa parede, não estou falando da restauração desse altar, porque está maravilhoso, não tenho o que restaurar. Eu estou falando da restauração das nossas vidas. Mas para isso você precisa receber, aceitar esse vinho novo. Receba Jesus. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque das suas mãos. Qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver
para qualquer sofrer da alma. Ele traz a paz para quem nada tem. Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque das suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus é a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Eu quero neste momento fazer um desafio a você. Presta bastante atenção porque é um desafio muito sério. Eu não vou convidar ninguém a vir aqui à frente, não vou fazer esse apelo, mas eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. E eu quero que fique em pé, no seu lugar mesmo. Só aqueles que de fato querem, a partir de hoje, serem odres novos. Odres novos capazes de receber essa mensagem de Jesus. Odres novos capazes de aceitar as propostas de Jesus. Odres novos capazes de fato, seguir a Jesus. Se você se propõe a isso, fique em pé porque eu quero fazer uma oração com você. Deus seja louvado por isso. Que Deus possa, de fato, estar olhando para você neste momento, olhando para essa decisão que você está fazendo, que você está tomando, para que o verdadeiro altar da igreja seja restaurado nesta manhã. Que ao sair daqui você saia na certeza de que algo diferente aconteceu, porque você recebeu um vinho novo. Quero te convidar para que nos ajoelhemos e vamos falar com Deus para a gente selar essa nossa decisão. Vamos orar ao nosso bom Deus. Santo Deus, nesta manhã eu estou aqui diante de centenas de pessoas. Eu não sei como se encontra cada uma dessas pessoas, mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada pessoa, e eu quero neste momento colocar cada uma diante do teu santo altar e pedir ao Senhor que olhe carinhosamente para as necessidades, para o que de mais elas necessitam para se tornarem odres novos, capazes de receber
a mensagem do teu Filho Jesus Cristo. Quero te pedir, Senhor, que olhe por cada um de nós, que nos habilite para de fato sermos teus representantes aqui na terra. Nos habilite, Senhor, para vivermos os princípios do cristianismo. E se alguma coisa não faz parte do cristianismo, que ele saia do nosso meio. Pedimos ao Senhor que perdoe as nossas faltas e nos auxilie na nossa caminhada, para que a cada momento representemos a Jesus. Nos ajuda para isso. Nós somos fracos, mas nos apegamos à tua força, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Os irmãos podem tomar seus lugares.